Estamos aqui para mais um programa da série Pátio da Cruz, dedicado ao tema das políticas públicas à luz da doutrina social da Igreja. Uma parceria entre o Núcleo Fé e Cultura da PUC, a Escola de Cidadania e Gestão, a Oficina Municipal, a TV PUC e o jornal O São Paulo da Arquidiocese de São Paulo. Esse nosso encontro faz parte de uma série de programas dedicados a esse tema das políticas públicas, em função da campanha da Fraternidade de 2019, e vocês podem encontrar todo esse material disponível no nosso site na internet. Não apenas as nossas entrevistas, como também textos de apoio e de estudo. Hoje nós vamos conversar sobre o tema das políticas públicas e a reforma da Previdência, esse tema tão quente da realidade brasileira atual. Para isso, nós temos aqui conosco o nosso amigo, o professor Wagner Balera, titular de Direitos Humanos na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Ele tem uma larga experiência na área de direito público, com ênfase em direito tributário e previdenciário. Muito bom, Wagner, obrigado por estar aqui conosco hoje. A honra é minha. Como nós lembramos a todos que vêm aqui no início do nosso programa, nosso objetivo não é fazer o programa social brasileiro, uma nova ideologia a partir da doutrina social da Igreja, porque ela não é nada disso. Nós queremos apenas conversar sobre os grandes temas nacionais, tendo como ponto de referência a doutrina social da Igreja. Então, não é um momento de projeto político ideológico, mas de diálogo entre nós. Bem, então, vamos começar hoje conversando com você sobre esse tema das políticas públicas e na reforma da Previdência, começando por uma questão já bem candente. O Compêndio de Doutrina Social da Igreja, que vocês sabem, reúne praticamente todo o material sobre doutrina social da Igreja produzido até o começo do nosso século atual, reforça sempre a ideia de que podemos até considerar isso de bom senso, gente, mas a ideia é que o governo deve ser responsável no uso do dinheiro público. É bom senso, mas a Igreja faz questão de confirmar isso. Então, a nossa primeira questão é a seguinte: uma reforma da Previdência é realmente necessária hoje, tendo em vista o bem comum, Wagner? Então, o mundo mudou e a Previdência foi idealizada no final do século XIX. Portanto, as transformações do mundo exigem reformas do Estado e especialmente da Previdência Social. Para se ter uma ideia de três apenas dados referenciais. Houve, ao longo de todo o século XX, um aumento da longevidade. As pessoas estão vivendo mais tempo. Todos nós queremos isso, mas isso traz uma sobrecarga de dispêndios do sistema previdenciário, que paga as pessoas enquanto elas vivem, depois de aposentadas. E também os pensionistas. Então, a pessoa está vivendo mais tempo, vai receber benefício durante mais tempo. Claro que isso põe a contrapartida. A contrapartida é trabalhar durante mais tempo. Essa outra parte a gente não gosta, mas a Previdência funcionou sempre assim. Quer dizer, é uma arrecadação para pagar aposentadorias e pensões. Então, esse é o primeiro dado, é um dado de realidade estatística, as pessoas estão vivendo mais. O segundo, se idealizou um sistema em que a população ativa, isto é, os que estão trabalhando, sustentariam a população inativa. É a chamada solidariedade entre gerações. Para que este dado funcionasse, seria necessário que a população ativa fosse sempre maior, porque o estoque de benefícios aumenta diuturnamente. E essa população ativa não cresceu, porque houve uma diminuição da natalidade. Veja, meu avô teve 8 filhos. Meu pai não teve todos esses, nem meu. E isso é assim, em média, das famílias. Então, o número de pessoas que ingressariam no mercado de trabalho, à parte essa questão do problema pontual do emprego, é menor. Então, menos serão aqueles que vão contribuir da geração presente para sustentar a geração que está já trabalhando. Só esses dois vetores já justificariam transformações no sistema previdenciário. Mas há um terceiro, e esse terceiro componente também é justificativo de uma necessidade de mudança.
é que a própria natureza do estado do bem-estar, né, que foi o ideal da Previdência, da Seguridade Social, foi se transformando, passando a desempenhar outras funções mais assistenciais do que previdenciárias, sem ter captado recursos para tanto. Então, esses três elementos é que justificam a reforma. Desculpe, uma explicação. O que seria o assistencial e o previdenciário aí? No previdenciário é como se fosse um seguro. Você paga, eu, você, ele, estamos pagando uma contribuição agora em cima do nosso salário para recebermos no futuro ou deixarmos a nossa pensão para alguém. No assistencial, a pessoa recebe sem pagar. É o caso, por exemplo, do Bolsa Família. É um programa assistencial, o mais meritório possível. Mas antes não havia esse programa. E esse programa está sendo custeado com dinheiro da Seguridade Social. Então, se você amplia o assistencial, você está tirando do previdenciário para jogar no assistencial. Certo. Não é uma questão de injustiça, mas de necessidades que foram crescendo na sociedade. Isso mesmo. Tá certo. Então, aí eu acho que a gente já começa a entrar para o outro caminho. Muitos dizem que a Previdência não é deficitária ou que o governo tem a obrigação constitucional de cobrir o seu rombo. É a grande alegação. Caso haja esse rombo. Você pode nos explicar esse mecanismo de financiamento? Você já começou a explicar para mim, mas como é que essa questão do governo ser obrigado, então, a cobrir o rombo, não é obrigado? Como é que é isso? Então, pode-se dizer que o conceito-chave aqui para a gente entender o problema é o conceito de Seguridade Social, que é a grande política social da Constituição de 1988. Ela envolve saúde, previdência social e assistência social. Para esse sistema de proteção social, a Constituição criou um leque de fontes de financiamento. E basicamente contribuições sociais, mas também receitas que vêm do orçamento do Estado. Então a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dão dinheiro para a Seguridade Social. Ora, essa massa de recursos idealizada pelo Constituinte seria suficiente para bancar a Seguridade Social durante um tempo. Já se verifica hoje em dia que esse tempo está se esgotando. Isto é, o dinheiro que foi projetado para entrar é menor do que o que está saindo. Mas houve um agravante nesse percurso, né, de 88 para cá. É que, ao invés de destinar todas as contribuições sociais para a Seguridade, o Estado brasileiro foi desviando uma parte dos recursos. Desviando com autorização constitucional. Não é que ele foi lá e meteu a mão, não. Certo. Foi autorizado constitucionalmente a retirar 20% da arrecadação social para cobrir outras necessidades. Evidentemente que isso criou um descompasso. Então, não apenas o Estado não pôs a parte dele, aquilo que vinha na pergunta, o Estado tem o dever de contribuir, sim. Não apenas não pôs a parte dele, como retirou uma parte do orçamento da Seguridade Social. Uma hora isso ia dar um desequilíbrio. E é exatamente o que está acontecendo agora. Quer dizer, a arrecadação, ainda mais 2 ou 3 anos, ela vai aguentar. Mas depois começa a despencar bruscamente e, portanto, o déficit vai subir. Certo, quer dizer, constitucionalmente até teria obrigação. O problema é se vai ter dinheiro para fazer na prática. É isso aí. Tá certo. Bom, então aí a gente continua nessa situação complicada com o outro tópico, e agora que a gente começa a entrar mais na sua especialidade, certo? A justiça é um dos princípios básicos da doutrina social da Igreja, certo? E aí vem a questão crucial. Tá bom, uma reforma da Previdência é necessária porque, independente do que a lei dizia, os recursos não estão aí, não estão dados. Então, alguma coisa vai ter que ser feita para se resolver esse problema de falta de recursos. Mas isso implica numa questão de direitos. Direitos adquiridos pelos que já estão aí, direitos daqueles que vão vir a utilizar o sistema no futuro. E você é um especialista tanto em direitos humanos, aqui na PUC, você é professor de direitos humanos, quanto em doutrina social da Igreja e em direito previdenciário. Então, eu acho que se tem uma pessoa para nos ajudar a entender onde é que está a justiça nessa história, como é que a gente pode fazer essa reforma respeitando o princípio da justiça.
Como é que a gente faz isso? Sem entrarmos agora, talvez, nas questões de como vai ser isso, aquilo, mas enquanto princípios gerais, como é que a gente faz isso? A proposta da Previdência, como um conceito universal, né, que foi a Organização Internacional do Trabalho que engendrou esses conceitos, é de garantia das necessidades básicas. Nunca foi proposta da Previdência que o trabalhador saísse do mundo do trabalho com o mesmo estoque de direitos que ele conquistou como trabalhador. Não é esse o propósito do sistema previdenciário. Então, o trabalhador vai sim ter garantidos certos direitos, mas não a integralidade da remuneração dele, porque é outro vetor. O vetor aí é proteção social. Ele vai ter que dividir com os demais aquele bolo que foi amealhado. Só que o Brasil foi constituindo ao longo do tempo um conjunto de privilégios. Privilégios para certos setores da sociedade, não para toda a comunidade. Só para você ter uma ideia de números, o benefício médio que o INSS paga, o INSS é para o povão, né? São os trabalhadores comuns, os antigos empregados da CLT. O benefício médio que o INSS paga é cerca de R$ 1.600. Ora, isso garante minimamente as necessidades básicas, mas não é nenhum absurdo. Ninguém vai dizer, não, isso é muito. Não, isso é um pouco a mais do que o salário mínimo. Mas o outro regime previdenciário brasileiro, que é o regime dos servidores públicos, aí foi configurando uma casta de privilegiados. Há os privilegiados do Poder Executivo, os privilegiados mais privilegiados do Poder Judiciário e os super privilegiados do Poder Legislativo. Esse ganhando altos salários que acompanham o nível de remuneração. Então foi essa massa mínima de beneficiários que foi tragando os recursos do sistema de seguridade como um todo. Ora, uma reforma teria que reduzir os privilégios de quem tem sem afetar o mínimo daqueles que só têm o mínimo. Justiça é isso, né? É reduzir as desigualdades, né? É por um ponto de equilíbrio entre a comunidade protegida. Lamentavelmente, essa proposta que começou agora a tramitar no Congresso não faz nada disso. Ela continua preservando, mantendo os privilégios daqueles que já têm privilégios. Entendo. Quer dizer, talvez do jeito que você está me falando, uma certa discussão que a gente tem estaria um pouco deturpada, por exemplo, essa discussão de que se o funcionário público ganha mais ou o funcionário público ganha menos na aposentadoria. O problema não é se o funcionário público, mas é se existe um grupo privilegiado, que não é certamente a massa de trabalhadores públicos, essa faixa que está ganhando mais do que o sistema como um todo comportaria. É isso mesmo. É um certo segmento que vai embora depois do seu período de trabalho com as remunerações que tinham quando estavam trabalhando. Isso nunca vai acontecer no regime do INSS, porque ele está sujeito a um teto e raramente alguém consegue atingir o teto. Agora, a gente pode sempre pensar que isso seria uma coisa, é da vida, certo? Não adianta. Os jogos de poder são assim, quem tem poder na sociedade tenta puxar a sardinha para o seu lado, mas agora você, como católico, como especialista em doutrina social da Igreja, etc., o que você acha que os católicos deveriam fazer em relação a esse ponto específico? Porque isso é uma questão muito complicada e que todo mundo fala, mas ao mesmo tempo ninguém fala, porque como você disse, quando se fala nas reformas, parece que sempre a reforma é mantendo os privilégios, o que a gente faz? O que a gente pode fazer enquanto católico? Eu acho que nós católicos temos que sustentar que a injustiça não pode ser tolerada em nenhum lugar e por ninguém. E é injusto que o sistema retribua tão bem um grupo pequeno em detrimento da imensa maioria da comunidade protegida. Veja, só para citarmos algo que pode e deve provocar escândalo.
Um dos objetivos dessa PEC que está aí é mexer no benefício do pobre. Existiu um benefício constitucional, aliás, foi a única emenda popular que passou na Constituinte, que concede um salário mínimo para o idoso e para a pessoa com deficiência, é o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada. É assistencial, não depende de pagamento, porque é o pobre e o deficiente. Pois bem, querem mexer nesse benefício. Não vão mexer na aposentadoria do ministro do Supremo Tribunal Federal, por volta de 40 mil, e vão mexer no benefício de um salário mínimo, querendo reduzir a do idoso para R$400 no começo, até chegar aos 900 e poucos reais, que é o salário mínimo. Ora, isso... Você lembra daquela classificação dos pecados que bradam ao céu por vingança? É esse. Quer dizer, vão mexer no pobre, no mais pobre dentre os pobres, mas não vão pegar o privilegiado que ganha muito mais do que o sistema é capaz de pagar. Nós, católicos, temos que batalhar para que essa injustiça acabe. Agora, pensando de um ponto de vista técnico que você aí domina, certo? Numa situação como essa, me parece que haveria, além dos jogos de poder normais da política, existiria um problema técnico de direito, que é o seguinte: o direito adquirido. Existem mecanismos de superar isso sem retirar direitos de quem já tem direito, ou repensando isso? Pois é, aí é o mecanismo tributário. Você pode aumentar a alíquota da contribuição daqueles que recebem benefício, além do teto do INSS. O teto do INSS não é 5 mil e pouco? Até ali você tem uma alíquota. Aqueles que recebem valores superiores a essa alíquota teriam que pagar mais, porque eles já recebem mais. Então é um mecanismo de justiça distributiva, perfeitamente aceitável do ponto de vista tributário. Não há uma alíquota estática, ela pode ser aumentada a qualquer tempo. Entendo. E aí não estamos mexendo nos direitos. Não, no direito ao benefício está lá. Tá Só certo. que você vai pagar. Como você vai pagar mais imposto de renda? Se amanhã aumentar o imposto de renda de 27,5 para 40. Você vai ter que pagar. Não posso pagar porque eu tenho direito a essa alíquota. Entendo. Perfeito. Bom, a gente já entrou um pouco nessa seara, mas eu gostaria só de aprofundar isso de uma forma mais específica, mais pontual. Na doutrina social da Igreja, então a justiça vem sempre ligada à solidariedade, à fraternidade, à caridade. A gente não escuta, gente, na doutrina social da Igreja, a justiça como um bem único, separado desses outros. Ela sempre está junto com a solidariedade, com a fraternidade, com a caridade. Então, nesse sentido, se a gente tem que pensar uma reforma da Previdência, a gente tem que pensar em termos cristãos, pelo menos, a gente tem que pensar com a justiça, com o bem comum, com a solidariedade, com a atenção pelo mais pobre, como você estava falando para nós. Se a gente colocar toda a questão, então, da Previdência, todo o pacote aí, sem entrar no mérito dessa ou daquela proposta, o que pode ser feito em termos de previdência social hoje no Brasil, o que deveria ser feito enquanto princípios, propostas básicas, para garantir uma reforma da Previdência justa, solidária, voltada ao bem comum e que realmente resolvesse o problema existente? Eu sei que eu estou te pedindo quase que uma coisa... mas estou pensando pelo menos em termos de princípios éticos que nos orientariam. Vamos pensar naquela ideia de Jesus de que a verdade liberta. A verdade, digamos, esclareceria todo esse ponto. A primeira atitude leal e ética que o Estado brasileiro deveria assumir como Estado é dizer, eu devo, a minha parte, aquilo que você falava lá no início, eu devo tanto para o sistema de seguridade social, eu, Estado, porque eu fiz isso ao longo de toda a história. Deixei de pôr a minha parte e não apenas deixei de pôr a minha parte, porque eu tirei a parte que os segurados e as empresas vinham pagando. Então, eu, Estado, reconheço que eu tenho uma dívida. Eu não estou dizendo que eu vou pagar
agora, porque eu não tenho dinheiro para pagar, eu, o Estado. Mas eu reconheço que uma parte desse compromisso, desse estoque de direitos sociais que serão pagos ao longo do tempo, é responsabilidade minha, Estado. Portanto, todos os anos eu vou consignar no orçamento uma espécie de parcelamento da minha dívida para com a comunidade protegida. Isso para abrir o jogo. Olha, a conta é essa, dessa conta, o segurado que está aposentado não deve nada, porque ele pagou. Se ele não tivesse pagado, ele não teria a sua aposentadoria concedida. Nem aquele privilegiado. O privilegiado pagou segundo as regras do jogo. Não é que estão fazendo um favor para ele. Ele jogou conforme o privilégio que lhe fora concedido. Ele, portanto, não deve nada. Ele pagou o que se exigiu para ele ter direito ao benefício. Quem nunca fez isso lealmente e corretamente foi o Estado brasileiro. Então, para começo de conversa, seria bom que o Estado dissesse: a minha dívida é essa e eu vou saldá-la em 30, 40, 50 anos. Mas todo ano eu vou estar pondo a minha parte para resgatar aquilo que deixou de ser pago a seu tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo, seria necessário que nós adaptássemos o sistema previdenciário a essa realidade moderna que foi apontada no início. Por que eu estou fazendo uma reforma? Porque as pessoas estão vivendo mais tempo. Se as pessoas estão vivendo mais tempo, elas vão ter que trabalhar durante mais tempo. Pode ser doloroso para as pessoas reconhecerem isso, mas é verdade. Em 1960, a sobrevida média do brasileiro era de 62 anos. Hoje é de 75. São 13 anos a mais. É bom você viver 13 anos a mais, mas, consequentemente, nós vamos ter que dividir um meio termo aí para você trabalhar também mais, para ter direito a benefício durante mais tempo. É isso que exige a definição imediata de uma idade mínima para as aposentadorias. E aí não pode ficar esse jogo estranho de empurra, Borba, onde cada um parece querer reduzir a própria idade para sair fora. Não, há uma idade que tem que ser consensual igual para todo mundo. Homem, mulher, magistrado, congressista, a idade mínima. Será de 60, 62, 65? Isso já é uma discussão política. Mas é necessário que se estabeleça de imediato, sem nenhuma transição, porque a sobrevida não está esperando transição, a sobrevida já existe hoje. Uma idade mínima para as aposentadorias. Começaria a haver uma arrumação da casa, quem sabe para um futuro melhor. Entendi. E aí, e a questão dos pobres? Não seriam muito sacrificados numa solução dessas? Então, mas aí como que você resolve o problema dos pobres? Também Jesus no Evangelho vai sempre haver pobres. Na verdade, o pobre teria que ser resolvida a questão dele através de mecanismos de assistência social distintos do benefício em dinheiro. Você talvez com, digamos, providências como cestas básicas, bônus tipo gás, sei lá, prestações assistenciais afora o equipamento público da Seguridade Social. Acho que é dessa maneira que você mitigaria um pouco a questão da pobreza. Certo, quer dizer, não adianta pensar a previdência social deslocada de outros sistemas públicos de assistência, de acompanhamento, então, etc. O problema da habitação faz parte do pacote de direitos sociais. Então, o Estado teria que conceder subsídios, não com dinheiro da Seguridade Social, para que o pobre tivesse uma habitação condigna. Você falou agora uma palavra meio, talvez, mágica. Não com recursos da Previdência, quer dizer, imaginar que todo o problema social brasileiro ou do idoso brasileiro está na Previdência acabaria se tornando um peso... Inviável, porque você joga nas costas largas da Previdência algo que ela não foi vocacionada para proteger. Né? Perfeito. Bom, Wagner, a gente está indo para o final do nosso programa. A gente te agradece muito por ter estado aqui conosco, agradecemos a você que está nos assistindo. Porém, eu ainda queria agora uma última coisa de você. Pensando em doutrina social da Igreja, um minutinho só para o nosso telespectador aí. O que você considera o mais importante para essa situação brasileira hoje, você que é um especialista em doutrina social da Igreja? Então, talvez nós tenhamos que, nessa época que estamos vivendo, nesse terceiro milênio, né,
da era cristã, pensar um pouco que o Estado vinha sendo acostumado a dar mais do que ele estava capacitado para dar e vinha sendo chamado a ser o grande pai de todo mundo. Na verdade, nós vamos ter que recuperar aquele velho princípio da subsidiariedade. A sociedade maior só dá aquilo que a própria pessoa ou a sociedade menor não consegue obter por si mesma. Pensar-se também, isso aliás Leão XIII já dizia isso na Renovar, hein? O documento inaugural da doutrina social da Igreja. Cada trabalhador tem que fazer sua própria poupança para que no futuro ele tenha alguma garantia. Tudo nas mãos do Estado não vai ser mais possível. Não é a realidade do mundo que nós estamos vivendo no terceiro milênio. Então, talvez um ponto de equilíbrio baseado na subsidiariedade. Tá certo. Gente, gostaria de chamar a atenção de vocês para uma coisa que me impressionou no programa de hoje. Vocês percebem como uma certa discussão ideológica que se cria no Brasil, certas polarizações, não são justas nem necessárias. A gente falou aqui na defesa do pobre, no problema social, e nem por isso negamos a necessidade de um realismo na análise das contas públicas dos problemas da Previdência. Isso acho que é uma riqueza que a gente tem que ter, e agradeço muito a você, Wagner, por ter dado esse testemunho dessa riqueza hoje para nós. Lembro a vocês, mais uma vez, que todo o nosso material está sempre disponível em nosso site na internet e contamos com a colaboração e com a presença de você virtualmente em todas as nossas atividades. Obrigado e até a próxima.